Meus amigos eleitoralistas, a gente já vai para a edição de número 30 dos principais julgados do TSE. A gente sempre publica aqui, a gente sempre resume, né, os principais julgados do TSE que foram publicados na semana anterior. Nesse caso aqui, a gente já vai para a edição de número 30, do dia 25 de setembro até o dia 29 de setembro, tá bom? Confere aí após a vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e analista judiciário e da Justiça Eleitoral. Toda semana a gente publica aqui pelo menos 2 vídeos de Direito Eleitoral, então já não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então a gente já inicia aqui pela nossa edição de número 30, né? Foram publicados aí 62 acórdãos dos dias 25 de setembro até o dia 29 de setembro de 2023, tá bom? Então a gente vai resumir aqui para ti em menos de 7 minutos, 7, 8 minutinhos, a gente vai resumir o que aconteceu de mais importante desses 62 acórdãos publicados, tá? A primeira aqui é propaganda eleitoral antecipada negativa. A gente sabe lá que o artigo 36 da Lei 9504 só permite propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Então, o que acontecer antes dessa data é chamada propaganda antecipada e, portanto, pode ser punida com multa, a não ser que algumas práticas lá do artigo 36A são permitidas, né? Dizer que é pré-candidato, dar entrevista, falar sobre projetos políticos, né? Então, essa propaganda que acontece antes do dia 16, ela pode ser uma propaganda ilícita, tanto no sentido positivo, no sentido de próprio candidato fazer propaganda de si, ou uma propaganda negativa, no sentido de uma certa forma, fazer propaganda de modo a impedir a votação de um futuro candidato. Então, a propaganda negativa antecipada, ela consiste no pedido de não voto. Então, eu vou dar uma entrevista, por exemplo, antes do dia 16 de agosto, e começo a falar que determinado candidato, determinado pré-candidato, não vote nele por isso, aquilo. Então, já há um pedido de não voto no sentido negativo, antes mesmo da campanha eleitoral se iniciar. Então, existe a possibilidade da propaganda antecipada negativa, em que o TSE diz que pressupõe um pedido explícito de não voto ou ato que desqualifique o pré-candidato, vindo a macular sua honra ou imagem ou divulgação de fato sabidamente inverídico. Então, esses elementos aí, macular a honra, divulgação de fato sabidamente verídico ou pedido de não voto, é uma propaganda antecipada negativa. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês qual foi o caso desses autos aí. Era um vídeo em que essa pessoa, né, ela dizia que as estradas do Maranhão estavam esburacadas e que o candidato adversário, né, Brandão, usaria a aeronave de AJ para se deslocar. Então, nesse caso aí, foi uma propaganda antecipada negativa antes mesmo da propaganda eleitoral se iniciar, tá bom? Perceba que a propaganda se inicia no dia 16 de agosto e nesse caso aqui a propaganda foi postada, como vocês podem observar, aqui a propaganda negativa no caso, né? Dia 8 de agosto de 2022. Claro que isso podia ser postado, né? A questão aí não é o conteúdo propriamente, né? E sim a data. Isso daí poderia, né? É válido que um candidato critique o outro, ainda que de forma ácida. No entanto, não foi respeitado aí a data inicial, tá bom? Segundo entendimento, também muito recorrente aqui, propaganda eleitoral e impulsionamento. A gente sabe que, como regra geral, é proibido o impulsionamento de propaganda negativa. Então, só pode impulsionar propaganda positiva. Então, vote em mim por isso, isso e isso. Não pode, segundo a interpretação do TSE do artigo 57C da Lei 9504, impulsionamento somente para promover ou beneficiar candidato e agremiação. Vedada a mensagem com o intuito de criticar ou prejudicar. Pode criticar, pode fazer criticar a candidatos? Pode. Não pode impulsionar. Então, aqui, ó, por exemplo, esse candidato impulsionou um vídeo que ele dizia o seguinte, abre aspas, né? Abre aspas. Ao longo dos 8 anos da gestão do atual governador, foram muitas promessas para Cachoeiras. Obras importantes para frente enquanto a violência só aumenta. Mas não precisa ser assim. Então, não tem problema nenhum em criticar candidato adversário. Sem problema, inclusive, a gente sempre fala da crítica ácida. O que não pode é pagar, né? Impulsionar nas redes sociais
para que essa propaganda chegue a mais pessoas. Então, eu posso positivamente fazer propaganda de mim, mas eu não posso impulsionar, fazer propaganda negativa. Então, aqui a questão não é o conteúdo em si, e sim a forma com que foi propagada, né? Então, a lei permite apenas o impulsionamento para propagandas que sejam propositivas e não propagandas negativas em desfavor do adversário. Fraude à cota de gênero aqui também já muito conhecida da gente, né? Então, fraude à cota de gênero, a gente sabe aqueles elementos: votação zerada ou pífia, ajuste contábil ou movimentação padronizada de campanha e não realização de atos de campanha. Nesse caso aqui, se esses 3 elementos estiverem presentes, é possível afastar esses elementos se indicados que ocorrem desistência tácita, o que não foi o caso dos autos, tá? Não houve indicativo de desistência tácita, então, portanto, nesse caso, os 3 elementos mantêm a fraude à cota de gênero, tá bom? Ainda dentro da fraude à cota de gênero, a gente já falou isso aqui também, que a fraude à cota de gênero leva à cassação integral da chapa, mesmo que não esteja comprovado o conluio entre os demais candidatos. Então, por exemplo, olha só, eu tenho 17 candidatos, certo? Então, eu comprovo que desses 17 candidatos e candidatas, 4 candidatas ou 2 candidatas foram candidatas fictícias, tá? Fictícias. E ainda que desses 17 candidatos, 3 candidatos tenham sido eleitos, mesmo sem a comprovação do conluio desses candidatos com a candidatura fictícia, ainda assim todo o DRAP vai cair, inclusive os 3 candidatos eleitos. Então, não preciso comprovar o conluio, porque o TSE entende que quem se beneficia de uma fraude, ainda que não esteja em conluio, não merece, né? Enfim, não deve prosperar essa candidatura. Por isso que todo o DRAP aí é cassado, inclusive há fortes críticas nessa jurisprudência do TSE, porque pode ocorrer o caso de, inclusive, esses 3 candidatos eleitos sejam mulheres, elas sejam cassadas por arrastamento e, consequentemente, com a recontagem do quociente eleitoral e partidário, pode, inclusive, ser alçados 3 candidatos do gênero masculino. De qualquer forma, o TSE não toma conhecimento dessa consequência, o que ele entende que uma fraude à cota de gênero deve ser cassado o DRAP por completo. Tá bom? Ainda que dentro de propaganda antecipada, é propaganda extemporânea e palavras mágicas. A gente já destacou isso aqui, que lá no artigo 36A é permitido alguns atos da chamada pré-campanha, desde que não tenha pedido explícito de voto. Então, vote em mim. Só que o TSE entende o seguinte, que não basta, não precisa, para ser uma propagandeirista, que seja apenas o pedido explícito de voto. Esse pedido explícito também pode se traduzir em expressões que podem ser consideradas palavras mágicas. Por exemplo, pense em mim no dia 1º domingo de outubro, ou nesse caso aqui específico, olha só o que o TSE considerou como pedido explícito de voto, né? Ainda que de modo indireto. Então, forte nome para deputado estadual, o Pará está em boas mãos. Então, o TSE entende que isso são palavras mágicas que, de um certo modo, também ensejariam aí a propaganda eleitoral antecipada. Então, essa postagem aí foi publicada no dia 1º de setembro de 2021, né? Quando a propaganda eleitoral só seria autorizada a partir do dia 16 de agosto de 2022. Então, muito embora vocês percebam aqui que não há um pedido explícito de voto, vote no fulano, mas há sim aqui, segundo o TSE, indicativos de palavras mágicas, que ele chama de palavras mágicas, que seriam palavras indicativas de propaganda antecipada e, portanto, propaganda ilícita, tá? Por fim, aqui nosso último entendimento, depoimento pessoal em AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. O TSE entende que, ante a falta de previsão na lei complementar, lá do artigo 22, que trata da AIGE, e o caráter indisponível do interesse envolvido, não há depoimento pessoal, então, portanto, a regra é que não há depoimento pessoal do investigado em sede de AIGE. Todavia, eles não estão impedidos de fazer o caso assim dispõe. Então, o investigado ele não é obrigado a depor, né? Não é obrigado a depor lá em AIGE. No entanto, nada impede que voluntariamente, se ele quiser, ele vai lá, né, e propõe o seu depoimento. Então, regra geral, não é obrigado, mas de forma voluntária ele pode prestar depoimentos. Tá bom, meu amigo? Meus amigos eleitoralistas? Então,
esses aí foram os julgados, né? A gente sintetizou desses 62 acordos, a gente destacou para vocês os principais e aquilo o que é mais importante dos julgados do TSE. Os demais julgados a gente entende que não tem grande importância, ou já são julgados que aparecem aqui de forma reiterada, então a gente dispensou exatamente para proporcionar para vocês esse resumo dos principais julgados do TSE, tá bom? Não se esqueça aqui de se inscrever, a gente vai deixar aqui no link. Se você quiser se aprofundar em direito eleitoral, se você já chegou até aqui, você quer se aprofundar em direito eleitoral, seja para concurso público ou para prática eleitoral, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo. Eu quero me aprofundar em direito eleitoral para concurso, então a gente tem um curso específico, resumido, com exercícios direto para concurso, ou se você quer se aprofundar para a prática, é advogado, assessor, juiz, promotor, enfim, é um profissional da prática eleitoralista, então a gente também tem um curso voltado para a prática com aulas teóricas e logo em seguida aulas práticas, né, da minha experiência aqui como profissional do direito eleitoral, tá bom? Vou deixar os dois links aqui na descrição, ok? Forte abraço e até a próxima.